Eu recebi algumas perguntas sobre a fundamentação da obrigatoriedade da constituição de um condomínio. Bom, eu posso, de forma muito resumida, dizer que pelo menos temos 4 institutos legais que descrevem, orientam e até obrigam, né, no caso da forma, o que fazer, como fazer, onde fazer, em relação à constituição de condomínios. Mas de forma muito resumida e simplificada, vamos deixar claro o seguinte: um condomínio, o CNPJ condomínio, ele é criado para organizar a convivência das pessoas, moradores, no âmbito de um conjunto de casas, um conjunto de prédios com apartamentos, salas comerciais, salas para atendimento médico, coisas, lugares similares a essa descrição. Quando eu compro um apartamento, compro uma casa num local similar a dessa descrição, eu vou ter obrigações individuais e, em algum momento, nós teremos também as obrigações que são coletivas. As obrigações individuais são pagamento da conta de energia, pagamento da conta de gás, pagamento da conta de água, e são exemplos. O pagamento de segurança, alguma coisa nesse sentido. O IPTU. Já as despesas coletivas, né, que são essas despesas geradas a partir de um benefício coletivo, né, que é por isso que normalmente somos atraídos, né, pela ideia da convivência num local chamado condomínio. Né? Exemplo, parquinho, piscina, salão de festas, limpeza pública das vias, coleta de lixo, vigilância, segurança, guaritas, toda essa estrutura de segurança. Né? E aí nós temos a figura jurídica do condomínio, que não tem a mesma personalidade jurídica de uma empresa, mas tem obrigações fiscais e contábeis. Para isso, né, é interessante que o condomínio tenha o próprio contador, e isso não necessariamente precisa ser funcionário, mas precisa ser um contador habilitado e pode ser um escritório contratado para essa prestação de serviço. Sugiro também que possua aí uma assessoria jurídica, porque essa convivência no dia a dia é normal, surgem demandas, necessidades, disputas, e o condomínio ele precisa estar antecipado a tudo isso. Então, na figura do condomínio, nós temos, no primeiro momento, o síndico, que em geral é eleito dentre os moradores. Né? A convenção do condomínio pode definir se esse síndico será remunerado ou não. A segunda figura que nós vamos ter é a do administrador de condomínios, que pode ser um funcionário contratado ou uma empresa que tem essa expertise, que tem essa atuação no mercado, a administração de condomínios, que é contratada. Qual a diferença entre um e outro? O síndico, ele é o representante legal do condomínio, representante dos moradores, representante dessa estrutura, né, dessa aglomeração de casas, dessa população que vive no âmbito desse condomínio. Então, a responsabilidade civil e criminal desse condomínio está na figura do síndico. Tá? O administrador de condomínio é aquele indivíduo, empresa, que vai executar as tarefas. Então, o síndico deve ter ali suas metas, suas orientações, suas necessidades, demandas que foram passadas pelos condôminos e vai transformar isso em atividades. E essas atividades são delegadas ao administrador, que vai ter ali ou contratado do condomínio ou da própria empresa pessoas para executar limpeza, manutenção, a vigilância, agente de portaria, controle de entrada e saída, coisas desse tipo. Né? Então, levando para o exemplo do local que eu recebi, né? Sendo bem claro, vocês
já possuem um vigilante na entrada, não sei como é que está a relação de contrato dessa pessoa, mas ele precisa ser contratado pelo condomínio. A contratação dele vai gerar encargos trabalhistas, encargos previdenciários, e tudo isso o contador vai orientar o condomínio sobre o como, quando e onde fazer, né? Para eliminar ou não deixar que existam pendências. Iluminação que é comum das escadas, do hall de entrada, essa tem uma despesa. Então, tudo isso vai compor a taxa do condomínio. Então, basicamente, nós vamos ter como sugerir aí a questão da vigilância, a questão da energia das áreas comuns, que envolve inclusive a quadra esportiva, o centro social, ali a área de festas, né? Se vocês acharem necessário, né, ter alguém para fazer a coleta de lixo, isso deve compor a taxa. Então, num primeiro momento, o condomínio pode até definir que a taxa é de R$100. Só que ao longo do tempo, no desenrolar das atividades, com o passar do tempo, vocês vão descobrir que não será suficiente. Então, isso poderá ser revisto, mas todas essas revisões, depois do condomínio instituído, tendo a sua convenção registrada, né, no cartório de registro de títulos e documentos, né, então poderão fazer nas assembleias definidas, né, as revisões, os ajustes para cima ou para baixo desses custos. Obrigações legais, fiscais, tributárias, a gente pode fazer o detalhamento num segundo momento, mas basicamente só para deixar o direcionamento, vocês precisarão de um advogado, de um contador, possivelmente de um administrador, e aí a figura do administrador pode ser o administrador de condomínio, já com experiência, como a população, aí, o número de prédios e apartamentos é bem numerosa, né, a quantidade, o interessante é ter pessoas com experiências, né, com experiências de controle, de limpeza, de segurança, para que vocês não tenham problemas. Tá? E o síndico, na escolha, né, por favor, né, como sugestão, que não seja simplesmente aquele último que não falou nada, mas alguém que possa ter a vocação para atender pessoas, para servir, porque o síndico, remunerado ou não, o não remunerado mais ainda, ele tem ali uma missão muito grande de servir, de atender pessoas, atender demandas e tornar o ambiente ali no qual ele também está inserido muito melhor de se viver, muito melhor de morar e também de garantir a valorização do patrimônio individual, do patrimônio coletivo e do patrimônio individual, atendendo às padronizações, atendendo à questão de limpeza, manutenções, tudo isso. Tá bom? Estamos à disposição. E para mais dúvidas, entre em contato.